A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui para falar de um dos temas extremamente importantes, que é comentar um pouco a respeito de Jesus Cristo. No outro vídeo nós falamos a respeito de Jesus enquanto Deus eterno. E nesse nós vamos falar de Jesus enquanto ele viveu aqui na terra como num corpo terreno. Jesus enquanto homem. Muitos não sabem até hoje, como ele fez a pergunta aos seus servos, quem dizeis que eu sou? Muitos até hoje não sabem quem é Jesus. Uns pensam que ele é só Deus, outros pensam que ele é só homem, outros ficam na dúvida, não sabem por que Jesus morreu sendo Deus. É base para nós entendermos essa questão de Jesus enquanto Deus e Jesus enquanto homem. Jesus enquanto Deus, ele é eterno, não tem princípio nem fim. E enquanto homem, ele nasceu ali de Maria, mas não nasceu ali, o corpo de Jesus não recebeu um espírito que surgiu ali, que Deus deu ali. O corpo de Jesus recebeu, o corpo que estava no ventre de Maria, recebeu um espírito que já existia de eternidade a eternidade. É diferente de nós. Podemos ler isso aqui a respeito da humanidade de Jesus. Jesus, embora sendo Deus, ele nasceu aqui como homem. Em Mateus 1,18 diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida do Espírito Santo. Aqui é sinalização bíblica do nascimento de Jesus enquanto homem. Corpo me preparaste. Jesus se esvaziou de si mesmo e recebeu um corpo aqui, que teve início ali no ventre de Maria. Ele veio, se humilhou, desceu, tomou a forma humana e nasceu de Maria. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Assim foi o nascimento humano de Jesus. Maria era desposada de José e não tinha ainda se juntado com ele. E ela se achou grávida e ele queria separar dela, e aqui veio o anjo em sonho e falou com ele: olha, não temas, porque o que está gerado aí é uma geração operada pelo Espírito Santo. Em Lucas 2,12 diz assim: isso vos será por sinal, achareis o menino envolto em um pano deitado numa manjedoura. Aqui vê que Jesus foi gestado em Maria, depois ele nasceu como menino, ele não simplesmente apareceu já grande ou apareceu como luz, ele foi gestado, ele não estava como uma luz dentro do ventre de Maria, que Jesus estava ali, nasceu como homem, foi gestado como homem através do Espírito Santo e do óvulo de Maria, e agora já fala que a Bíblia dele já como menino, depois dele nascer, orientando ali que ele seria encontrado na condição humana, nascido como criança. Tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia das festas, Lucas 2,42, mostrando que Jesus nasceu como criança, agora já é adolescente com 12 anos, ou seja, mostrando uma sequência de Jesus enquanto homem, Jesus enquanto vivendo nesse tabernáculo terreno que ele recebeu ali do Pai. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simeão, e não estão aqui conosco suas irmãs? Está escrito em Marcos e Mateus, Marcos 6,3, Mateus 13, 55, 56, dizendo aqui exatamente da humanidade de Jesus. Maria, sua mãe, os irmãos de Jesus, que muitos acham que Jesus não tinha irmão, está aqui o nome dele: Tiago, José, Judas, Simão e até suas irmãs, pelo menos duas, porque se for sua irmã era uma, mas suas irmãs pode ser de duas a mais. Então Jesus, depois que Jesus nasceu, José, a Bíblia diz, conheceu Maria, não conheceu Maria até Jesus nascer, ou seja, até Jesus nascer, ele se absteve de viver a vida conjugal com Maria. Mas depois que Jesus nasceu, vieram aqui a existir os irmãos de Jesus, filho de José, literalmente, e de Maria, não mais filho de Espírito Santo e Maria. Aqui está o nome dele, para mostrar que Jesus era humano, Jesus tinha irmãos, Jesus tinha irmã, Jesus tinha uma mãe. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era ali sujeito, ou seja, Lucas 2,51, mostrando que Jesus era obediente à mãe,
ao Pai. Embora ele fosse gerado pelo Espírito Santo, ele tinha ali um pai como que adotivo. José o adotou como seu filho e era sujeito, era obediente, era uma criança, um adolescente, uma pessoa que vivia ali debaixo do governo dos seus pais. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, mostrando a humanidade de Jesus. Deus não tem sede, mas Jesus, enquanto o homem está na terra, ele pediu água para beber. Está aqui em João 4, 7. Também disse-lhe Jesus: tenho sede, João 19, 28, ali no momento da crucificação, Jesus falando: eu tenho sede, porque ele, embora sendo Deus, no momento que ele estava vivendo como homem, ele tinha todas as características, toda uma existência humana. E a Bíblia mesmo diz que devemos reconhecer que Jesus veio como homem. Quem não reconhece isso, acha que ele era Deus, que ele apareceu, que ele surgiu, que ele era só Deus, não é algo que se deve fazer. Aqui, cansado do caminho, ou seja, se ele fosse Deus, Deus não se cansa. A própria Bíblia diz que Deus não cansa, não dormita. Mas aqui Jesus, enquanto homem, ele viveu todas as angústias de um homem. Teve fome, Mateus 4:2, mostrando novamente aqui, estou dando esses versículos aqui para o irmão ler, para saber da humanidade de Jesus. Ele realmente tinha sede, comia e bebia, está Lucas 14:1, Mateus 11:19, falando que Jesus comia, bebia. Jesus chorou. Deus não chora, mas Jesus, enquanto estava no corpo humano, ele chorou ali no episódio da ressurreição de Lázaro, da morte de Lázaro. Tá? Tinha casa, morava em Cafarnaum, João 1:39 e Marcos 2:1, mostrando aqui, irmãos, toda uma característica de pessoa, de um ser humano normal, comum, com sede, com fome, dormindo, deitando, sentando, obediente ao Pai. Se chamava filho do homem, ele mesmo se intitulava filho do homem. Aquele corpo que Jesus recebeu era filho do homem, tinha as mesmas características humanas que qualquer ser humano. Ele mesmo se intitulava filho do homem. Achando em forma de homem, Filipenses 2:8, ele se achou em forma humana, ele veio e tomou a forma humana, se esvaziou de si mesmo e tomou a forma humana. Hebreus 2:17 diz assim: se fez semelhante ao homem. Jesus ficou muito triste, Mateus 26:38, lembrando que isso são características de um ser humano. Deus não tem sentimento humano no sentido carnal. Sofreu, apanhou, foi crucificado, morreu, ressuscitou. Seu corpo não se corrompeu, aqui já falando de uma distinção que recebeu o corpo de Jesus. Jesus, depois de morto, o corpo dele não viu corrupção, não se corrompeu, não apodreceu, não entrou pelo caminho de todo ser humano normal, que é morrer, apodrecer, virar pó. Ele, pelo contrário, ele não houve corrupção. Está escrito em Atos 13:37, cumprindo a profecia que falava disso. Confessar Jesus veio em carne é de Deus, 1 João 4:2. A Bíblia fala que devemos confessar que Jesus veio em carne. Quem não confessa que Jesus, quem não reconhece, quem acha que Jesus não veio em carne, que ele não era um ser humano normal, está desconhecendo a humanidade de Jesus. Se fez carne para poder morrer por nós, em João 1:14 fala disso. Se ele viesse ao mundo só como Deus, ele não teria como morrer, porque Deus não morre, Deus tem uma existência de eternidade, a eternidade ele é Deus. Mas ele, para cumprir o ministério de salvar o homem, ele precisou nascer como homem, sofrer como homem, viver como homem e morrer. Era semelhante a um de nós. Está em Hebreus 2:17. Por ser de carne, pôde assumir o nosso lugar na cruz. Isso aqui é Mateus 8:17. Se Jesus viesse como Deus, ele não poderia assumir pecado, ele não poderia assumir os nossos pecados lá na cruz. Ele precisou estar numa condição humana para poder morrer, derramar sangue, para poder assumir o nosso pecado. Senão ele não teria como fazer essa substituição. Colossenses 2:14 diz: cravado na cruz, substituindo a nossa iniquidade. Morreu por nós, Romanos 5:6, 1 Pedro 3:18. Fazendo-se maldição por nós, Jesus se fez maldição, porque havia um ensino dizendo que todo aquele que fosse crucificado, pregado em madeira, seria maldito aquele que fosse pendurado em madeira. E Jesus se fez maldição em nosso lugar. Ele assumiu o nosso pecado lá na cruz. Está escrito aqui em Gálatas 3:13. Derramou o seu sangue pelo mundo, o mundo inteiro. Jesus veio
um Deus eterno, se diminuiu de si mesmo, se esvaziou de si mesmo, usando os termos bíblicos, nasceu como homem no ventre de Maria, passou a existir como homem durante o período que ele estava na terra, viveu, cresceu, nasceu como criança, cresceu, a Bíblia fala dele já como adolescente, como 12 anos, fala do sentimento, fala das necessidades de comer, de alimentar, fala que ele chorou, fala que ele se entristeceu, fala que ele andava igual as pessoas, ele não saía voando, flutuando por aí, ele andava como ser humano. O único momento que ele andou de forma diferente foi quando ele andou sobre o mar, mas ali foi um episódio em que ele queria mostrar poder, queria se revelar como um Deus que tinha poder, mas ele vivia, comia, dormia, morava, chorava, se entristecia, tinha fome. A Bíblia com isso claramente mostra a natureza de um ser humano, que Jesus naquela condição ele era humano, ele se chamava Filho do Homem, porque ele nasceu de Maria. E por isso tudo nós podemos dizer que Jesus, enquanto Espírito, era eterno, estava com Deus na eternidade, né, antes da fundação do mundo, e está na eternidade para todo sempre, mas houve um momento em que ele veio à Terra e nasceu do ventre de uma mulher e viveu como homem. Então não podemos misturar o fato de Jesus ser Deus e o fato de Jesus ser homem. Uma coisa é Maria, mãe de Jesus enquanto homem, e outra coisa é um Deus eterno que não tem pai nem mãe, que tem o Pai eterno, que ele e o Pai são um, mas não existe uma geração de Jesus. Na realidade, Jesus é eterno, juntamente com Deus. E Jesus, enquanto homem, pode morrer, mas Jesus, enquanto Deus, não morre. Em que momento que Jesus morreu? No momento que ele veio fazer seu ministério aqui na Terra. Nascer, viver e morrer para nos salvar. Muitos não entendem como é que Jesus é Deus e Jesus morreu. O que morreu Jesus é o que morre em todo mundo que nasce nessa terra. Todo ser humano, ele é mortal, nasce e morre, e tem início e tem fim nessa terra. Então, essa é a parte que Jesus recebeu. E outra coisa que precisa entender também, tem um vídeo sobre isso, é que ele ressuscitou em carne, mas a carne dele não foi para o céu. O que é biológico, o que é terreno, ficou aqui. Como ele disse, deixa o mundo e volta para o Pai. Quando ele deixou o mundo, quando ele veio para o mundo, ele não trouxe carne. Quando ele morreu e deixou o mundo para voltar para o Pai, ele também não levou nada de carne. Ele voltou apenas um Deus totalmente glorioso e espiritual, como João vê ele lá em Apocalipse, totalmente glorificado. Amém? Agradecemos os likes, agradecemos os comentários, agradecemos por compartilhar. É importante para que a palavra de Deus vá crescendo cada vez mais. A todos a paz do Senhor Jesus.